Quartel Canvete Produções apresenta As Crônicas de Nárnia, Livro 1, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, de C.S. Lewis. Capítulo 15. Magia ainda mais profunda de antes da aurora do tempo. Ainda cobrindo o rosto com as mãos, as meninas ouviram da feiticeira. Sigam-me todos e acabemos com o que resta da batalha! Não será difícil esmagar o verme humano e os traidores, agora que o grande louco, o gatão, está morto! As meninas passaram por um grande perigo, pois os gritos selvagens e som de trombetas, aquele restolho da criação partiu em disparada do alto da colina para a encosta, passando rente ao esconderijo. Os espectros foram como um vento gelado. O chão tremeu com o galope dos minotauros. Esvoaçou sobre a cabeça das duas garotas uma grande mancha imunda de abutres e morcegos gigantes. Em outra situação, teriam tremido de medo, mas agora tinham a alma tão cheia de tristeza, vergonha e horror pela morte de Aslan, que nem tempo tiveram de ter medo. Quando tudo se acalmou, Susana e Lúcia foram para o alto descoberto da colina. Ainda era possível distinguir, apesar das nuvens delicadas que ocultavam a lua, o vulto do leão, que jazia morto nos grilhões. Ambas se ajoelharam na relva molhada, beijaram o rosto frio de Aslan, acariciaram seu bonito pelo, o que ainda restava dele, e choravam amargamente até que não puderam mais. Olhando uma para a outra, deram-se as mãos porque se sentiam sós e choraram de novo. Depois voltaram a calar-se. Lúcia disse por fim: Não suporto vê-lo com essa terrível mordaça. Conseguiremos arrancá-la? Tentaram. Depois de muito esforço, tinha os dedos gelados e estava muito escuro, conseguiram. E ao verem o rosto de Aslan sem a focinheira, desandaram a chorar outra vez, e beijos e carícias. Limparam-lhe o melhor que puderam o sangue e a espuma. Não tenho nem palavras para lhe contar a solidão, o desespero, a desolação daquele momento. Será que conseguimos também desamarrá-lo? Perguntou Susana, mas os inimigos, só de maldade, tinham apertado tanto as cordas que as meninas não puderam desfazer os nós. Espero que ninguém que esteja ouvindo esta história alguma vez na vida tenha sido tão infeliz quanto Susana e Lúcia naquela noite. Mas se você sabe o que é isso, se já passou a noite toda acordado e chorou até acabarem as lágrimas, então sabe que, no fim, desce sobre a gente uma grande calma. Chegamos até a ter a sensação de que nada mais nos poderá acontecer. Pelo menos, foi isso que as duas meninas sentiram. Passaram horas naquela calma absoluta e nem notaram que estavam ficando regeladas. Mas Lúcia reparou em duas coisas. Uma era que o céu sobre a colina estava muito mais claro do que antes. E a outra era que um movimento quase imperceptível percorria a relva a seus pés. A princípio não se importou, já nada importava agora, mas viu que algo começava a subir pelas pedras verticais que sustentavam a mesa de pedra. Qualquer coisa andava agora de um lado para o outro sobre o corpo de Aslan. Chegou um pouquinho mais perto, eram umas coisinhas cinzentas. E que horror! Exclamou Susana. Só faltavam estes ratos horrendos. Monstros, sumam daqui! E ergueu as mãos para assustá-los. Espere! Disse Lúcia, que os observara com mais atenção. Repare no que estão fazendo.
ficaram olhando inclinadas. Parece que... Mas que coisa estranha. Estão ruindo as cordas. Ai, exatamente. Esses ratinhos são boa gente, coitadinhos. Não percebem que ele está morto. Estava bem mais claro agora, e cada uma reparou na palidez da outra, enquanto continuavam a observar os ratos a roer as cordas. Dezenas, centenas mesmo, de ratinhos do campo. Por fim, uma a uma, as cordas todas estavam roídas. O céu estava esbranquiçado no oriente e as estrelas empalideciam também. Menos uma grande, perto da linha do horizonte. O frio era mais intenso do que nunca, e os ratinhos desapareceram. As meninas afastaram o que restava das cordas roídas. Sem elas, Aslan parecia outro. Seu rosto, com a luz progressiva, assumiu uma expressão mais nobre. No bosque, atrás delas, um passarinho fez um ensaio de gorjeio. Durante horas a fio, o silêncio tinha sido tão completo que elas se assustaram. Depois, outro pássaro respondeu. Daí a pouco as aves cantavam em toda parte. Já era madrugada. Estou morrendo de frio, Susana. Eu também. E se a gente andasse um pouquinho? Foram ao extremo da colina e olharam para baixo. A grande estrela solitária desaparecera. Toda a paisagem da terra tinha um ar cinzento escuro, mas, para além, muito longe, no fim do mundo, o mar brilhava, pálido. Havia tons róseos no céu. Andaram para lá e para cá, inúmeras vezes, do corpo morto de Aslan ao sopé da colina. Em certo momento, ficaram imóveis olhando para o mar e para o castelo de Cair Paravel, que só agora começaram a distinguir. E enquanto ali estavam, no lugar onde a terra se acaba e o mar começa, o vermelho tornou-se dourado, e o sol começou a surgir devagarinho. Foi quando ouviram um grande barulho. Um barulho ensurdecedor de uma coisa que estala, como se um gigante acabasse de quebrar um prato gigantesco. Que barulho foi esse? Disse Lúcia, agarrando-se ao braço de Susana. Não sei. Estou com medo. Estou com medo de olhar. Devem ter voltado. Vamos olhar. E Lúcia virou-se, obrigando Susana a fazer o mesmo. O sol dera a tudo uma aparência tão diferente, alterando de tal maneira as cores e as sombras, que por um momento não repararam na coisa de fato importante, até que viram. A mesa de pedra estava partida em duas, por uma grande fenda, que ia de lado a lado, e de Aslan nem a sombra. Gritaram as meninas, correndo para a mesa. Isso é demais! Poderiam ao menos ter deixado o corpo em paz. Mas que coisa é essa? Ainda será magia? Magia, sim. Disse uma voz forte, pertinho delas. Ainda é magia. Olharam. Iluminado pelo sol nascente, maior do que antes, Aslan sacudia a juba. Pelo visto, tinha voltado a crescer. Aslan! Exclamaram as meninas, espantadas, olhando para ele e ao mesmo tempo assustadas e felizes. Você não está morto. Agora não. Mas você não é... Susana, trêmula, não teve coragem de usar a palavra fantasma. Aslan abaixou a cabeça dourada e lambeu-lhe a testa. O calor de seu bafo era de uma criatura viva. Pareço um fantasma? Você está vivo! Vivo! Oh, Aslan! Gritou Lúcia e as duas meninas atiraram-se sobre ele com 1000 beijos. Mas... explique tudo isso. Por favor. Disse Susana ao recuperar um pouco da calma. Explico.
A feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que há outra magia ainda mais profunda. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo. Mas, se tivesse sido capaz de ver um pouco mais longe, de penetrar na escuridão e no silêncio que reinam antes da aurora do tempo, teria aprendido outro sortilégio. Saberia que, se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. E agora? Disse Lúcia, pulando de alegria, batendo palmas. E agora? Ah, crianças, já me sinto forte. Vamos ver uma coisa. Se vocês são capazes de me pegar. Ficou quieto por um instante, com os olhos brilhando muito, as pernas fremindo de excitação, fustigando-se com a cauda. De um salto, passou-lhes por cima da cabeça e foi cair do outro lado da mesa. Rindo sem saber de quê, Lúcia subiu à mesa para pegá-lo. Aslan escapou com um pulo e começou uma corrida louca. Fugia, obrigando-as a correr pela colina, às vezes deixando que elas quase o agarrassem pela cauda. Mergulhava entre as duas, atirava-as ao ar com as patas enormes e aveludadas. Parava de repente, fazendo com que elas se amontoassem no chão, rindo alegremente, numa confusão de braços, pernas e pelos. Foi uma algazarra daquelas, como não existe fora de Nárnia. Lúcia não sabia bem se estava brincando com um gatinho ou com um furacão. O mais engraçado é que, quando por fim se deitaram ao sol, ofegantes, as duas já não estavam nada cansadas, nem com fome, nem com sede. Agora, disse Aslan, vamos ao trabalho. Melhor tamparem os ouvidos. Acho que vou dar um rugido. Foi o que fizeram. Quando Aslan abriu a boca, seu rosto ficou tão apavorante que não tiveram coragem de olhar para ele. As árvores em frente curvaram-se ao sopro do rugido, como o capim se curva para o vento. Temos de andar muito. O melhor é vocês subirem nas minhas costas. O leão abaixou-se e as crianças subiram no seu dorso morno e dourado. Susana primeiro, agarrando-se na juba com toda a força. Lúcia depois, agarrando-se com firmeza em Susana. O leão ergueu-se e partiu em disparada, descendo a colina e entrando pela floresta. Foi talvez a coisa mais fabulosa que lhes aconteceu em Nárnia. Você já galopou num cavalo? Então faça de conta que vai a cavalo. Elimine o barulho dos cascos, o ranger do freio e imagine as passadas quase silenciosas do leão. Agora, em vez do dorso preto, cinza ou castanho do cavalo, imagine o pelo macio e dourado e a juba esvoaçando ao vento. Imagine também que está galopando 2 vezes mais depressa que o mais rápido cavalo de corrida. E não se esqueça de que essa montaria não precisa ser guiada e de que nunca cansa. Galopa, galopa, sem tropeçar, sem hesitações, abrindo caminho com grande habilidade entre árvores, saltando arbustos, moitas, riachos, atravessando os mais largos a val e a nado os rios maiores. Mas não é cavalgar por uma estrada, nem por um parque, nem sequer por uma encosta gramada, mas por Nárnia, na primavera, ao longo de bosques lindíssimos, inundados de sol, entre brancos pomares de cerejeiras em flor, passando por barulhentas cachoeiras, percorrendo gargantas perigosas, descendo de novo para vales agrestes e os campos enfeitados de flores azuladas. Era quase meio-dia quando, do alto de uma vertente escarpada, viram um castelo. Parecia um castelinho de brinquedo, todo espetado de torres. Mas o leão descia a tal velocidade que ele crescia a cada momento. E antes de qualquer pergunta, já estavam ao pé do castelo. Já não era de brinquedo. Nenhum rosto surgiu nas ameias e os portões estavam fechados. Aslan, sem diminuir a corrida, precipitou-se para ele como uma flecha.
É a casa da feiticeira! Gritou, Segurem firme! e foi como se o mundo virasse de cabeça para baixo. Foi aquele frio gelado na barriga, pois o leão tomava distância para o maior salto da história, galgando, voando, posso dizer, por cima da muralha do castelo. Ofegantes, mas sem nenhum arranhão, as meninas se viram no centro de um grande pátio cheio de estátuas de pedra. As Crônicas de Nárnia, Livro 1, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Capítulo 15, Magia ainda mais profunda de antes da Aurora do Tempo. Conta com as vozes de Lucas Saguista como narrador, Ana Azzolini como Lúcia Pevensey, Thaís Nicolau como Susana Pevensey, Odair Santos como Aslan, Fanny Ledo como Feiticeira Branca. Direção: Lucas Saguista. Tradução: Paulo Mendes Campos. Revisão de tradução: Silvana Vieira. Adaptação: Lucas Saguista. Edição de áudio e sonoplastia: Andy Fonseca. Composição: Diego Queiroz. Música: De Volta ao Acampamento. Revisão técnica: Heloíse Portugal. Encerramento: Paulo Piazza. Essa é uma produção do grupo Quartel Canvete.